noite, bem-vindos todos os que estão aí conectados na nossa classe de estudos da Bíblia. É muito bom estarmos aqui reunidos para juntos nós aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos concede graça, bondade e misericórdia, e aqui nós nos reunimos para aprendermos mais da Palavra de Deus. Aproveite essa classe bíblica, convide as pessoas aí, os seus amigos, os seus colegas, as pessoas que você tem mantido contato, convide-as para assistir esse vídeo. Depois eu deixo ele à disposição, não com as músicas, só a parte do estudo mesmo, eu deixo ele aí no meu canal, e aí você pode compartilhar também. Eu estou aqui vendo a possibilidade, né? Não sei se seria interessante, mas talvez até para mandar pelo WhatsApp, certo? Eu fiz o primeiro para uma pessoa que ela não consegue assistir, e aí então só pelo WhatsApp eu mandei, parece que ficou tudo ok, e então acho que penso que eu vou disponibilizar também para todos, né? E aí você pode compartilhar também com aqueles que não puderem assistir a live agora, esse momento de estudo, mas que podem assistir depois, ou podem até assistir pelo WhatsApp, está bem? Então depois amanhã eu envio o primeiro estudo e envio esse também para o WhatsApp, e aí você pode compartilhar também. Mas se as pessoas puderem estar conectadas, porque esse momento de estarmos aqui conectados, né, cria esse vínculo especial de estudo da Palavra de Deus, de podermos aprender mais a respeito da Palavra de Deus. Assim, eu convido você agora a fechar seus olhos e inclinar sua cabeça para juntos nós estudarmos mais a respeito da Palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Vamos ter agora um momento de oração, no qual nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo. Feche seus olhos. Eterno Deus, poderoso Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, em que nós falamos contigo em oração, nós louvamos, bendizemos e exaltamos a Ti, glorificamos Teu santo nome por Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe esse momento em que nós iremos abrir a Tua palavra, em que nós iremos aprender mais a respeito da Tua palavra. Que a Tua bênção seja conosco, que o Espírito Santo nos ilumine, dê entendimento e compreensão da Tua palavra, Senhor. Amém. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ter aqui esse momento, né? E é muito bom podermos nos reunir para estudar a palavra de Deus. Nosso estudo dessa noite é a respeito da própria Bíblia. O que é que a Bíblia ela nos ensina? O que é que ela fala a respeito dela mesma? Nós encontramos, né, que a Bíblia é a mensagem de Deus para nós, seus filhos. É uma mensagem especial que Deus deixou para nós. E até existe um filme, né, chamado Uma Mensagem para Você. É um filme conhecido aí por muitas pessoas, e esse filme trata a respeito de um casal que só se conhece pela internet. Eles se relacionam de modo virtual, eles desenvolvem o amor, mas depois eles descobrem que estão em lados opostos nos negócios, quase inimigos. Mas, no final da história, o amor vence, e assim, da mesma forma, é a minha e a sua história com Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma carta, uma mensagem de Deus para nós, um livro diferente, um livro especial. Nós, seres humanos, por natureza, nascemos no lado oposto, por causa do pecado. Nós, como pecadores mortais,
nós então encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, como mudar o nosso destino eterno. Como mudar essa situação? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz, né, a carta de Deus para nós, a mensagem de Deus para nós. Assim, vamos aprender um pouco mais aí a respeito do que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito dela mesmo. Então vamos descobrir quem inspirou os escritores, os homens que escreveram a Bíblia. E o texto nós encontramos na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Então nós estamos aqui abrindo a palavra de Deus para juntos nós aprendermos o que é que diz o texto bíblico. Como no outro dia, né, eu preciso aqui pegar os óculos para poder ser mais fácil. Então vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 21, e o texto diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós encontramos aqui, Deus é quem inspirou os escritores bíblicos. O apóstolo Pedro, ele disse, porque nenhuma palavra foi dada por vontade humana, nenhuma profecia, nenhuma palavra da profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, foi Deus quem usou os homens, foi Deus quem usou os escritores da Bíblia para escreverem a mensagem de Deus para nós. Qual é a utilidade? Então, você que está aí estudando a palavra de Deus, vamos descobrir qual é a utilidade da Bíblia para mim e para você. Voltando um pouquinho aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 14, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 até o 17. E o texto, ele diz assim, ó, 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então o apóstolo, ele está dizendo que a Escritura, as sagradas letras, elas podem nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus. Então, o objetivo das Escrituras é nos tornar conhecedores da salvação, do caminho da salvação. E ela, então, nos ensina, nos repreende, apesar de que nós, seres humanos, não gostamos, né, de repreensão. Mas ela nos corrige e nos educa na justiça. Então a palavra de Deus, ela tem esses objetivos, é a utilidade de eu e você aprendermos a respeito da palavra de Deus, conhecermos a respeito da salvação. E a palavra de Deus, então, ela falará conosco, falará comigo e com você. A palavra de Deus, ela estará ensinando a mim e a você a respeito da salvação. Mas a Bíblia, ela também nos ensina sobre muitos outros assuntos. Por isso, continue nessa caminhada, né? E aí nós veremos aqui as bênçãos
certo? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 15, o verso 4, ele diz assim, ó, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias de dúvidas, dias em que nós temos aí enfrentado essa pandemia e cada um tem enfrentado a pandemia de uma forma diferente. Mas a palavra de Deus, ela também serve para esses momentos, nos ajudando, né? Dando paciência, aqueles que talvez tenham que ficar em casa, precisam de paciência que o Espírito Santo nos dá, a ação do Espírito Santo em nós e através da palavra de Deus, o Espírito Santo fala a nós através da palavra e ele nos consola. Se em algum momento nós sofrermos aí alguma perda, alguma dificuldade, e a palavra de Deus nos dá, acima de tudo, esperança. Se porventura alguém que está assistindo perdeu algum ente querido, ou pela Covid, ou por algum outro problema, por alguma outra situação nessa vida, saiba que a palavra de Deus nos dá esperança. A palavra de Deus nos ensina que esse estado de coisas, ele não será para sempre. Nós não viveremos para sempre sob o domínio do pecado, mas nós um dia estaremos livres do poder do pecado e das suas consequências. Por isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus e aprender o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Então, como nós já vimos aí, mas vamos agora reforçar, né, o ensino, na carta de Paulo aos Hebreus, pouquinho adiante aí, carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 1 e o verso 1, diz assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus, ele revela a vontade dele, ele revela a respeito da salvação para nós, e ele usou pessoas, homens, santos, falaram da parte de Deus para escrever as Escrituras e escrever a mensagem de Deus para nós, mas o apóstolo Paulo diz que Deus também, ele se revelou a nós através de Jesus Cristo, através do Filho. O Pai se revelou através do Filho. Assim, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela toda a Bíblia, ela tem 66 livros. O Velho Testamento, ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. E alguns desses livros do Novo Testamento são chamados de epístolas, são cartas, são de poucos capítulos, poucas páginas, mas com uma mensagem poderosa. Deus usou, né, inspirou 40 autores diferentes que viveram num período de cerca de 1.600 anos, e aqui nós encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na palavra. Porque apesar desses homens terem vivido num período tão longo, de 1.600 anos, 16 séculos, eles não se contradizem. Eles foram unânimes, né? ou melhor, eles foram usados por Deus e mantêm por toda a palavra a coerência. Eles não falam contrário um ao outro, mas eles ampliam muitas vezes os ensinos que um trouxe em partes e o outro pega e amplia. Por exemplo, o livro de Daniel,
ele é a base da profecia apocalíptica. E o livro do Apocalipse, escrito por João, ele é a ampliação do livro de Daniel, ou seja, vamos dizer que seria uma continuação do livro de Daniel. Assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela depois foi organizada em livros, capítulos e versículos, né? Isso foi posteriormente, não foram os autores, foram posteriormente, teve essa organização para facilitar. Hoje nós podemos encontrar aí com facilidade os textos da Bíblia, como nós temos visto aí nos textos que nós acabamos de ler. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Então, como vimos, a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda a escritura ela foi inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir na justiça. A Bíblia ela é eterna e Isaías, no capítulo 40 e o verso 8, Isaías diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então a palavra de Deus é eterna e esta para mim é uma demonstração de que a palavra de Deus ela permanece, porque a Bíblia ela falou às pessoas nos dias em que ela foi escrita, tempos depois, séculos depois e hoje milênios depois de quando ela terminou de ser escrita, a Bíblia ainda hoje fala a mim e a você. Por quê? Porque o autor da Bíblia é Deus. E ele usou pessoas, homens santos, foram usados por Deus para deixar essa palavra para nós, a carta de amor de Deus por mim e por você. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, o salmista, né, ele compara a Bíblia com uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, é lâmpada, é luz para o caminho de todo aquele que desejar e permitir. E o Senhor, com certeza, estará iluminando o caminho de todos nós. Meu caminho, o seu caminho, se nós assim desejarmos e se nós assim permitirmos. Qual é o relacionamento que nós temos da Bíblia com o Senhor Jesus? No livro de João, no capítulo 1, nós encontramos assim, ó, sem ele, nada do que foi feito se fez. E no livro do Apocalipse, nós temos a promessa de Jesus, eis que cedo venho. Assim, nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, e de modo especial no Novo Testamento, né? Nós lemos acerca da obra de Jesus. Ouvimos Jesus falando a nós através das palavras da Bíblia. E se nós desejamos nos familiarizar com Jesus, o Salvador, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Esta é uma recomendação de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Ellen White, ela escreveu este livro aí, O Caminho a Cristo, Caminho para Cristo, e ela nos traz essa recomendação, né, que nós devemos nos familiarizar com as Escrituras, que assim nós estaremos nos familiarizando com o nosso Salvador, com o Senhor Jesus. Assim, eu e você, nós, diante dessa carta de amor, o que é que nós devemos fazer? Bem, primeiro nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Todo dia, escolha um texto da Bíblia, tome um texto da Bíblia. Quem sabe você pode tomar um livro da Bíblia. E se você desejar, depois eu posso, alguns dias eu compartilhei aí com algumas pessoas um aplicativo que você pode ler textos da Bíblia com escritos dessa escritora norte-americana que eu comentei com vocês, Ellen White. Mas você pode,
escolher, por exemplo, o livro de Marcos no Novo Testamento, ou ler começar nos evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Que são livros mais fáceis, que eles falam de Jesus e eles mostram o ministério de Jesus, como foi a vida de Jesus, e assim você estará aprendendo mais a respeito do Senhor Jesus. No livro do Deuteronômio, capítulo 17, o verso 19, diz assim, ó: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Nós devemos ter contato com a Bíblia todos os dias. Faça esse compromisso, coloque dentro do seu coração. E não apenas ler, certo? Mas olha o que Jesus diz aí em João, no capítulo 5. João, capítulo 5, e o verso 39. João, capítulo 5, e o verso 39. O texto diz assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos que examinar as Escrituras. Quando se fala em examinar, nós pensamos em algo mais profundo. Não podemos ficar só numa leitura superficial da Bíblia. Nós precisamos buscar, examinar as Escrituras. E é o que nós estaremos fazendo aqui nessa classe de estudos a cada semana. Toda terça, toda quinta, nós estaremos aqui estudando um tema, um assunto das Escrituras, e assim estaremos aprendendo mais, e assim estaremos examinando as Escrituras. Nós devemos aceitar a palavra de Deus com alegria. Jeremias, no capítulo 15, o verso 16, ele diz assim, ó: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, nós encontramos aqui o profeta Jeremias dizendo que ele, ao encontrar a palavra de Deus, ele a tomou com alegria. E nós devemos praticar os ensinos da palavra de Deus. No livro do Apocalipse, primeiro verso, o primeiro capítulo de Apocalipse, no terceiro verso, diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurado quem lê, quem ouve e guarda as palavras da profecia. Eu e você, nós precisamos colocar em prática em nossa vida os ensinos da Escritura. Nós, com toda certeza, aprenderemos mais e mais como viver melhor. Nós aprenderemos a respeito de uma série de assuntos, e assim a palavra de Deus, ela estará nos ensinando. Vejamos o que é que nós encontramos na palavra de Deus, certo? Vejam só, Ellen White, ela diz assim, ó: aquele que com espírito sincero estuda as Escrituras, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com o seu autor, pois ele mesmo disse, são elas que de mim testificam. E quando nós buscamos, nós não andaremos nas trevas, porque nós há pouco lemos que a palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. As palavras da Bíblia são as palavras de Cristo. Crendo e praticando os ensinos, nós encontraremos Jesus, e assim nós teremos sempre vivo dentro do coração a esperança da vida eterna. Dessa forma, eu convido você a tomar uma decisão. Você crê que a Bíblia é a carta de amor de Deus e crê que ele inspirou os seus escritores? Se você crê, levanta aí a sua mão, dizendo assim: eu creio que a Bíblia é a carta de amor de Deus. Creio que Deus inspirou os escritores. Muito bem.
certo? Agora, você aceita o que a Bíblia ensina e você deseja colocar em prática na sua vida todos os ensinos das Escrituras, a carta de amor de Deus para você? Você deseja? Então, levante aí a sua mão e assim você estará confirmando a sua decisão. E eu quero agora chamar você para fazer uma oração. Feche os seus olhos e você vai falar com Deus. E você vai conversar com o Senhor. E você dirá para Ele da sua decisão de tomar todo dia a palavra de Deus. Lê-la, estudá-la, examiná-la. E ouvir assim as palavras de amor de Deus a você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti e aqui estamos, Senhor, com a nossa mão levantada para demonstrar a nossa decisão de seguir a Tua palavra, de ter contato com ela todo dia e de colocar em prática na vida. Então, você que está ouvindo, você que está assistindo agora ao vivo ou então posteriormente, ore agora e fale com Deus. Diga para Ele da sua decisão. É seu compromisso com o Deus de amor, o Deus Criador, o Deus autor da Bíblia. Ore e fale com Ele. Ele ouve a sua oração. Diga para Ele da sua decisão. Senhor, o Senhor ouviu a oração de cada um de nós, seus filhos. E eu tenho certeza que o Senhor nos iluminará, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra, mas acima de tudo, um coração aberto e disposto para colocá-la em prática na vida em cada dia, Senhor. Que o Espírito Santo nos mova cada dia para mais perto de Ti e assim, através da Tua palavra, o Senhor fale a nós e fale a nosso coração. Amém, Senhor. Boa noite a todos vocês. Foi muito bom nós podermos estudar as Escrituras e estudar aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Mantenha dentro do seu coração a disposição de colocá-la em prática na vida. Eu tenho certeza que Deus falará a você através das Escrituras. Cada dia tenha contato com a Escritura. Nosso próximo estudo será na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, no mesmo horário. E eu tenho certeza que estará nos abençoando, dando entendimento e compreensão das Escrituras. Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe hoje e em cada dia da vida de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus. Impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra
prova de amor. Tesouro, pergaminhos escritos que revelam segredos ao mundo. É toda a divindade impressa com coragem em simples folha de papel. Coluna da verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu.